Legal, minha gente, estamos chegando pela TV Transamérica, esse é o programa Bate-Papo. A você de casa, a todos, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. O programa de hoje, nosso bate-papo é com o médico, ele que é especializado em otorrinolaringologista, Dr. Fernando Mariano, e vai nos falar do ronco e da apneia. O que é o ronco, o que é a apneia? Quem está sujeito, o que causa? Quais são os problemas, as consequências e como tratar? E ele também desenvolveu um gamer muito bacana que tem como objetivo conscientizar da importância. Ah, mas ele ronca. Até certo momento é um problema social, incomoda e chega a ser até engraçado. Mas aí o ronco, na verdade, é um sinal de alerta. Mas quem fala para a gente melhor é o doutor Fernando. Doutor, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Beleza, seja bem-vindo. Gratidão. O ronco muitas vezes é um problema social, né, doutor Fernando? Concordo. É como você salientou, muitas vezes é uma questão de brincadeiras familiares, entre os amigos, mas está errado. A questão de ter um ronco frequente, ou seja, na maior parte das noites, quer simbolizar um problema de saúde. Uhum. Então, o ronco nada mais é do que a passagem do ar, um problema respiratório, para uma via aérea mais estreita. Ou seja, há algum estreitamento na via aérea que impossibilita a passagem do ar de uma forma bem constante. Então, quando o ar passa por essa via aérea mais estreita, causa esse barulho. E não incomum também está associado com a apneia, que daí é a pausa na respiração. Eu abri o programa falando sobre estar sujeito. Crianças também podem roncar? Excelente pergunta. Podem. E há uma incidência até razoável. Então, independente da faixa etária, todo mundo pode ter esse problema de saúde. Seja criança, adulto jovem, idosos. Há uma prevalência nos homens, no sexo masculino, até a fase da menopausa. Ou seja, há algumas teorias que dizem que a mulher fica protegida pelos hormônios femininos. E acaba diminuindo a questão do ronco, exatamente. Ronco. Deixa a via aérea menos propensa a ter o ronco. Mas assim, crianças, há que ter um alerta muito grande, porque é uma fase de desenvolvimento, é uma fase de ouro para o desenvolvimento intelectual, do crescimento ponderostatural. Se a criança ronca ou tem apneia, quer dizer que o sono não está adequado. Por exemplo, na fase do sono é que a gente secreta a maior parte do hormônio do crescimento. Então, se a criança não dorme bem, ela não vai se desenvolver adequadamente, tem menor chance de ter um desenvolvimento intelectual, cognitivo adequado. Ok. Então vamos deixar claro, ronco é uma coisa, a apneia é outra. Exatamente. Ronco é somente o barulho. Que incomoda, né? Que é, na verdade, o sinal de alerta que alguma coisa não está indo bem. Isso mesmo. E a apneia, o que é, doutor Fernando? Então, nem todo mundo que ronca vai ter apneia, exatamente. A apneia é realmente a pausa. É uma obstrução total da passagem do ar. Parou de respirar. Parou de respirar. Com maior ou menor intensidade. Isso, ou com maior ou menor duração. Duração. Isso mesmo. É duração, isso? Exatamente. Ele pode ser uma apneia total, doutor? Sim. Parar, não sei se esse é o termo, 100% de entrar oxigênio? Sim. Pode? Pode. E a gravidade isso é repetitivo, várias vezes na mesma noite e várias noites na semana. Então é isso que há um efeito acumulativo, e que a pessoa vai sobrecarregando cada vez mais o coração, os órgãos internos. Isso aí acaba influenciando na qualidade do sono. Com certeza. É isso? Com certeza. Por isso que você fez a relação com a questão da preocupação, principalmente na tenridade, né? Exato. Crianças que roncam, não é só a questão do, criança, meu filho, como ronca essa criança, né? Exato. Não é só a questão do fato gerador do barulho, mas também essa criança pode vir a desenvolver a apneia. Com certeza. E, consequência disso, a qualidade do sono cai e influencia no dia a crescimento. dia, no crescimento. A gente vai privar essas crianças de ter um desenvolvimento intelectual adequado. Então, isso está provado mesmo, que as crianças ficam mais irritadas, muitas vezes até se confunde, que a criança que se suspeita de que tem um déficit de atenção, de hiperatividade, muitas vezes está dormindo mal, simplesmente isso. Então, corrigindo esse hábito do sono, a criança
já assume um padrão de normalidade. Essa apneia é causada pelo quê, doutor Fernando? Geralmente também por um problema obstrutivo na faringe. Ou porque há um relaxamento excessivo dessa musculatura, ou porque há algum fator anatômico, seja amígdalas muito grandes, que causam esse obstáculo para a respiração. Uma obesidade, que causa também uma diminuição dessa via aérea. Especificamente nas crianças, que não deve ser o fato, principalmente a obesidade, está mais relacionado ao quê? Boa pergunta. Principalmente hipertrofia de amígdalas e adenoide. Adenoide. Adenoide é o famoso carne esponjosa, é isso? Exatamente. Que é aquele aumento que dá... Isso, mas isso tudo fica lá no fundo do nariz e que causa um obstáculo para a respiração. Então, para as crianças, a gente percebe que é o principal gerador do ronco da apneia e que não deixa de ser uma boa notícia, porque é facilmente corrigível com cirurgia. Essa criança não necessariamente vai desenvolver a apneia. Qual que é o limiar? Por que algumas estão e outras não estão desenvolvendo a apneia? E como que o pai, a mãe, a pessoa que está ali mais próximo vai saber, não, esse é só um ronco, ou é algo mais profundo que tem que ser analisado, temos que ter um cuidado. Como é que você pode orientar nesse aspecto? Não há uma resposta única para... Há um conjunto de interindividualidades, né? Então, por exemplo, por que algumas pessoas só roncam e não têm apneia? Isso a gente não consegue generalizar. Mas a dica que a gente dá é a seguinte: se a criança, no caso específico, está roncando a maior parte das noites, já acende uma luz de urgência para procurar ajuda. Maior parte, vamos lá, 3 vezes por semana. Exatamente. É isso? No mínimo 3 vezes por semana. No mínimo 3 vezes por semana. Isso independente do clima, do tempo, porque às vezes a criança pode estar resfriada. Ou... Roncar eventualmente, todo mundo pode acontecer. Né? Mas essa é a ideia mesmo, de frequência. Agora, se o pai também... De repente a criança faz bastante barulho durante a noite, de repente fez um episódio de silêncio, pode ser apneia. Aí é o sinal de alerta. É o sinal de alerta. É isso que eu queria chegar, porque quando a pessoa, eu estou conjecturando aqui, doutor Fernando, quando a pessoa passa do ronco para a apneia, ela para de roncar. Para de roncar. Porque parou de respirar. Isso mesmo. Esse é o sinal de alerta. Isso mesmo. Então é como se fosse um microafogamento. É um microafogamento. Perfeito. Pessoa... Então o sinal de alerta fica aí porque ela está roncando. Opa, parou, não precisa me incomodar. Não. Eu estou falando de crianças, principalmente, né? Que é o cuidado maior. Então, se a criança está roncando durante 3, 4 vezes por noite, já durante 1 mês, 2 meses, e de repente, uma vez ou outra, ela para durante a noite, aí o cuidado tem que ser redobrado. Isso é uma suspeita. Para a gente ter o diagnóstico certeiro de que for uma apneia, precisa de um exame objetivo, que chama polissonografia. Mas a suspeita é realmente os familiares, que vão suspeitar de, essa pausa, de repente parou de respirar, está em silêncio. Isso é um sinal de alerta que vai ser confirmado por um exame objetivo no laboratório de sono. Essa apneia, essa afogamento momentâneo, essa falta de ar que entra, ela tem uma duração e tem um número de episódios durante a noite ou não, doutor Fernando? Para a gente caracterizar os critérios, né, laboratoriais, a gente determina que para caracterizar uma apneia tem que ser no mínimo 10 segundos de duração. 10 segundos. No mínimo 10 segundos. Agora, o limite máximo não existe. Nós já flagramos, por exemplo, de 1 minuto e meio de pausa. Então, sem respirar. Sem respirar. Uau! Agora, também a quantidade dessas apneias também é um critério. Então, a gente pode classificar em leve, moderado ou severo. Então, nós classificamos por quantidade de apneias por hora. Então, por exemplo, a partir de 5 apneias por hora é um quadro leve, até 14,9 por hora. Acima de 30 episódios por hora é um quadro severo ou acentuado. Isso aí atrapalha com bastante intensidade a qualidade do sono. Com certeza. O principal reflexo disso é a sonolência diurna excessiva. A pessoa fica muito cansada, uma memória, uma irritabilidade maior, uma diminuição da memória, da concentração. Isso é muito comum nos adultos. A preocupação maior que nós demos mais ênfase nas crianças,
conforme o doutor Fernando falou, que nós estamos falando nesse primeiro bloco, é porque a criança, ela cresce enquanto dorme, não é isso? Exatamente. Crianças e adolescentes, enquanto estão dormindo, é porque estão crescendo, né? Exato. Tanto é que muitas vezes os adolescentes têm o hábito de dormir, né, durante várias horas, né? Que é a idade do crescimento. Isso. O hormônio, realmente, o hormônio do crescimento, ele é a imensa, 2/3 dele é secretado à noite. Então, um dos motivos de a gente precisar dormir bem, um desses principais é esse. E quando você tem uma boa qualidade de sono, tudo isso aí acaba atrapalhando. Certeza. O sono é importantíssimo para o bem-estar físico e psicológico de todo mundo, para a consolidação da memória, para o aprendizado, então isso é fundamental. No quesito adolescente, muitas vezes a gente até tem algum mito de que o adolescente é mais preguiçoso. Há uma necessidade intrínseca do adolescente, isso é importante pontuar, de no mínimo 10 horas de sono, porque é uma questão até fisiológica É quase dele. que uma hibernação. Então não é exatamente preguiça, é uma necessidade, sabe? E a gente já percebe que por mudanças até comportamentais, do estilo de vida, nós estamos dormindo cada vez menos. Perfeito. Vamos fazer uma pequena pausa aqui no bate-papo com o Dr. Fernando, que vai continuar falando, claro, do ronco e da apneia. Depois nós vamos nos aprofundar nesse assunto. Vamos falar também do ronco e apneia na fase adulta, obesidade, inclusive pode levar a óbito, sim. Não é isso, doutor? Com certeza. Então preste atenção, não é só a questão do ronco, está incomodando, aquela pessoa ronca mais, vou dormir no teu quarto. Não, essa pessoa pode vir a óbito devido ao ronco, mas nós vamos falar desse assunto mais à frente. Antes, porém, nós vamos fazer uma pausa e vamos falar também sobre qualidade de vida, mas a qualidade de vida da nossa cuca, né? Da nossa forma de pensar e agir. Confira comigo hoje aqui no estúdio com o médico Dr. Fernando Mariano, ele que é otorrinolaringologista, e ele está nos falando um assunto muito sério nos dias de hoje, que é a questão do ronco e da apneia. Nós iniciamos o programa falando do ronco e da apneia nas crianças. Por que da preocupação das crianças? Porque estão na fase tenra da vida, onde durante o sono é onde elas estão crescendo. E se esse sono aí, ele é de alguma forma incomodado, né? A criança tem aí dificuldades no crescimento, na qualidade de vida, no aprendizado, né, doutor? Exatamente. Vai para a escola, lá está sonolenta, tem dificuldade de concentração, pode ser ocasionado pela qualidade do sono ruim. Com certeza. Tem tratamento, doutor? Tem. Menos mal, né? Com certeza. No caso das crianças, especificamente, o que pais e mães devem fazer? O importantíssimo é redobrar o cuidado com regras básicas para as crianças. Ter uma rotina para ir dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, isso é muito importante. E zelar por esses sinais que é, por exemplo, o ronco, a apneia, e levar para uma avaliação médica o quanto antes. Isso é... Avaliação médica. Avaliação médica. A criança, se for o caso, se tiver uma dúvida dos pais, é interessante passar por uma polissonografia? A polissonografia para criança não... Ou é mais difícil? É mais difícil. Não, a gente seleciona tem uma grande cuidado para selecionar bem as crianças que precisam fazer a polissonografia. Não são todas as que precisam, até por causa da dificuldade do próprio exame. Né? Mas uma avaliação com o médico especialista muitas vezes já pode ser suficiente para dar seguimento ao tratamento. Em casa, quais os cuidados já interessantes os pais terem, observarem, para que possa fazer uma avaliação primária para já levar para o médico? Com certeza. Para quem está nos ouvindo e estava vendo, opa, não tinha notado, meu filho e minha filha está roncando com mais intensidade, com menos, não está gripado, está roncando. Opa, parou de roncar. Sim. Gente, com muita cabeça fria, não vai sair na pira. Opa, meu filho parou de respirar. Não. Esse é um bate-papo de prevenção, de informação, né? Concordo. Como a gente estava tentando ressaltar, ronco eventual com qualquer pessoa pode acontecer. Se a pessoa dormiu mais em decúbito dorsal, né, barriga para cima. Dormiu de barriga cheia. Exatamente. Ou está resfriado. Isso, alguma virose pode realmente deixar, naquele momento excepcional, roncar. Quando que pai e mãe devem pelo menos começar a observar melhor e aí sim levar no médico? Principalmente se está uma frequência, mais de 3 a 4
noites que está roncando, ou seja, um ronco habitual, um ronco frequente. E se tem essa suspeita dessas pausas na respiração. Ok, aí tem que ser observado. Exatamente, daí a gente inspira mais cuidados. Perfeito. Se a criança também está acontecendo de ficar mais irritada, está diminuindo o rendimento escolar, isso também enseja uma avaliação mais pormenorizada do sono. Perfeito. Eu vou chamar o intervalo. No segundo bloco nós vamos falar então sobre o ronco e a apneia nos adultos, que já é um problema também que precisa ser avaliado, é mais fácil de ser avaliado e requer cuidados muito importantes. E lá no final o doutor vai falar do tratamento e também de um game que ele desenvolveu, que tem como objetivo conscientizar a todos, principalmente as crianças, da importância do sono. Já voltamos em um minuto. Gente, estamos de volta, conversando aqui com o Dr. Fernando Mariano, médico otorrinolaringologista, que é o médico que cuida de toda essa parte da cavidade bucal, né? Exatamente. Nariz. Nome grande, né? Ouvido, nariz e garganta. Vamos falar dos adultos então, doutor? Vamos. Você iniciou o programa dizendo que homens têm mais propensão. Exato. Não significa que mulheres não vão roncar. Exato. Porque tem mulheres que roncam bastante. Exato. Também, né? As mulheres, elas ficam até um pouco mais protegidas por causa dos hormônios femininos, mas até certa idade. Muito bem. Nos adultos, o que causa, pela tua experiência e pelo tempo de consultório, quais são os fatores que causam o ronco e a apneia? Os principais fatores são sobrepeso, obesidade, sedentarismo, tabagismo e questões anatômicas, que daí envolvem questões genéticas, né? Então a pessoa já nasceu com aquela característica anatômica que vai predispor mais a roncar. Sejam alterações musculares na faringe, uma hipertrofia de amígdalas, ou até alterações esqueléticas, como assim, uma mordida que não está bem adequada. Bruxismo entraria aí, doutor? Ou não? Pode ser a gente vê muito atrelado, mas não que o bruxismo por si só causa, mas uma consequência. De todo esse parâmetro, sabe? Então vamos supor se uma pessoa tem uma mandíbula, um queixo um pouco menor, um posicionamento errado dessa parte esquelética também predispõe a pessoa a roncar mais e ter apneia. A questão da obesidade, ele pode influenciar e levar ao ronco? Com certeza. É um dos fatores mais prevalentes nos pacientes que roncam têm apneia. Seria a gordura não sei se é o termo, no céu da boca? Também. É isso? E também na questão da parede lateral da garganta. Aumenta a quantidade de gordura dentro aqui? Até na base da língua. Na base da língua também, doutor. A gente engorda ali por dentro e acaba obstruindo toda a passagem do ar. Aí quando o ar entra na boca aqui, né? O ar entrando, vai reverberar, vai vibrar, né? Por ter excesso de gordura, isso aí vai fazer mais... Vai tremer mais, é isso? Vai tremer mais, vai fazer mais barulho. Vai fazer mais barulho, é isso? E pode fechar mais fácil também. Então, na verdade, esse barulho, esse ronco, é o ar entrando e fazendo a gordura ou a carne vibrar mais. Rapaz, e esse barulho tudo, é isso, doutor? É isso. E também, a gente pode acrescentar também o fator também da questão nasal também, que contribui também para a questão do ronco também. Nariz trancado? Também. Também. É um fator menor, mas contribui também. Nós vivemos numa cidade onde tem um número bastante grande de pessoas que relatam problemas de rinite, sinusite, alergias, devido às mudanças de clima, de temperatura rapidamente em Curitiba. E você deve ter visto isso lá no seu consultório, né, doutor? É verdade. Curitiba até já foi escalada como uma das capitais com mais de rinite no Brasil, por causa dessa somatória de fatores mesmo. A questão própria de ser uma capital maior, que tem um pouco mais de poluição, a questão da variação térmica e também de uma questão da polinização de certas plantas aqui características aqui da nossa região. Tudo isso, esse combo, contribui bastante para ter uma alta incidência de pacientes com rinite alérgica, problemas respiratórios aqui em Curitiba. Bom, no primeiro bloco você falou das crianças, agora nós estamos falando evidentemente dos adultos, né? Nem todo mundo que ronca vai ter apneia. Exatamente. Mas por si só, na vida adulta, o ronco já é uma questão de saúde. Já.
Por que de saúde? Não é só uma questão de saúde de quem está roncando, mas de quem vive com quem ronca. Não é isso, doutor? Não me deixe mentir sozinho. Exatamente, Mário. Você tem razão, porque o ronco pode ser a causa de insônia do cônjuge. Ronca, incomoda a gente. Exatamente. Eu falei um dia aqui, doutor, com um profissional, que ele nos relatou que lá no seu consultório ele já foi testemunha de muitas separações conjugais devido a pessoa já não aguenta mais essa pessoa, porque ela ronca muito. Exato. Ou a pessoa se obriga a ter uma vida conjugal, mas dormir em outro cômodo. Exato. Dormir na sala ou outro cômodo, porque não aguenta o ronco da pessoa que está ao lado. Exato. As pessoas acabam dormindo em quartos separados. Está provado mesmo, a alta taxa de divórcio, de separações, isso é real. E a questão do ronco da apneia também está provado que pode até afetar até a vida social também. Verdade. Eu estava lendo uma matéria de um relato de uma pessoa que dizia que não era mais convidado para as festas de família, para encontros, churrascos e principalmente para viagens, sim, onde a família, quando se organizava com os amigos, tinha que permanecer 2, 3, 4, 5 noites em determinado lugar. Já diziam, aquela pessoa... Aquela família nós não convidamos mais porque o fulano de tal ronca muito e ninguém dorme aqui no acampamento ou aqui no hotel. Sim. É fácil isso, né, doutor? Muitas pessoas que, enfim, viúvos que não viajam mais com os filhos justamente para não ter que dividir o quarto e não incomodar. E é realmente uma situação péssima, né, para todo mundo. Agora um detalhe, tem muita gente que ronca muito e não sabe. Não sabe e não admite. Não admite, exatamente. A gente percebe muito, até certa faixa etária, os homens têm uma prevalência maior, as mulheres levam amarrados os cônjuges para o consultório médico. Para provar. E ainda assim fazem filmes, gravam vídeos, né? Para tentar comprovar, e ainda assim o homem nega até o fim que ele ronca. Por quê? Não quer admitir que ronca. Exatamente. Infelizmente é uma coisa que a gente tem que perder, né? Me incomoda, né, doutor? Incomoda demais. Incomoda. Por si só, somente o ronco tem tratamento? Tem tratamento também. Só o ronco? Também tem. Atenção, gente, mulheres que são casadas com os homens roncadores, os ursos de plantão, tem tratamento, olha que bacana. Nós vamos falar no final do programa qual é o tratamento especificamente para o ronco. Mas vamos nos aprofundar, vamos falar da apneia. A apneia pode levar a óbito? Doutor? Pode. Pode. E, Mário, assim, absurdamente, 1 a cada 3 pessoas podem ter apneia. Uma a cada 3? 30% da população, já foi feito um estudo em São Paulo, que mostrou isso. E muita gente, como você disse, não sabe, não procura ajuda, só acaba descobrindo depois de um problema mais grave de saúde. Então, vamos supor, a pessoa teve um infarto e daí foi descobrir, opa, o que levou muito foi a apneia e você não estava tratando isso. A apneia, ela pode ser esporádica ou temporária? A apneia? Menos. Menos. O ronco sim pode ter uma variabilidade maior. Agora, se a gente detecta um grau X de apneia na polissonografia, isso teoricamente se mantém noite a noite. Então vamos mudar a pergunta. A apneia, ela necessariamente vem acompanhada do ronco? Sim. Ou ela pode vir uma apneia silenciosa? Sim, na imensa maioria das vezes a apneia obstrutiva do sono vem junto com o ronco. Existe um outro tipo de apneia que chama apneia central. Então, deixa eu tentar explicar que a apneia obstrutiva é por realmente uma obstrução da via aérea. Ok, e o ronco é o sinal de alerta. Isso. Ok. A apneia central é quando o cérebro não consegue mandar o estímulo para a via aérea, para o pulmão, para os pulmões se insuflarem e fazerem a respiração. Ok. Daí pode acontecer sim apneias isoladas, apneias centrais isoladas. Mas o que nós estamos lidando agora, que é um problema obstrutivo, respiratório, sempre está acompanhado de algum motivo de ronco. Aí a pessoa pergunta, mas doutor Fernando, por que a apneia, que é o afogamento, né? Isso. Durante a parada respiratória, sim, que pode ser ocasionada em até quantas vezes à noite? Olha, não tem limite. Mas, o que você já pôde medir lá? Nós já vimos pacientes com 130 apneias por hora. 130 por hora? Ou seja, 2 por minuto. Paradas. Paradas. Dão aquelas
Exatamente. Então isso deixa uma fragmentação do sono extremamente grande. Então a qualidade do sono realmente fica péssima. E a pessoa chega até a pular da cama, né? Chega. É como se estivesse recebendo uma descarga, é isso? Exatamente. E tem uma descarga realmente hormonal. Logo depois da apneia tem uma descarga adrenérgica que a gente fala, que acelera demais os batimentos cardíacos e a Porque pressão. ele acelera rapidamente quando o oxigênio volta a entrar. Então a pessoa está respirando, está ali dormindo, de repente está roncando, aí para, né? 1, 2, 3, 30 segundos, 1 minuto e meio. E para, está semi-morta ali, né? Exatamente. Se afogando. E quando o ar volta a entrar, dá aquele tranco. O próprio organismo diz assim, poxa, respire, volte a respirar. Então essa descarga adrenérgica é para tentar ressuscitar esse paciente. E essa carga de adrenalina que acaba sobrecarregando o coração, é isso? Exatamente. Repetidamente durante a mesma noite. Aumenta a pressão do corpo. Aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca. Por isso que é um fator de risco para várias arritmias, então infarto, derrame. Então, hipertensão arterial que não se consegue controlar com vários medicamentos. Então, isso é muito recorrente nos nossos pacientes. Perfeito. Como é que faz esse exame, doutor? Polissonografia. A polissonografia. Quando que a pessoa pode chegar para o seu médico, doutor Fernando, eu quero fazer uma polissonografia, quando que você vai prescrever esse exame? Como é que é feito? Quando deve ser feito? Fala para a gente. A polissonografia realmente é um exame padrão ouro para a gente diagnosticar os diversos distúrbios do sono. Ok. Como a gente sabe que os principais são a apneia obstrutiva do sono e o ronco, então a maior prevalência de solicitação é por causa disso. Então se a pessoa está roncando demais, tem essa suspeita de apneia, é uma indicação. A pessoa, o tratamento padrão é dormir no hospital, dormir no laboratório de sono. Então ela passa uma noite monitorada. Como é que é induzido esse sono? Se a pessoa chega lá, marquei a polissonografia para essa noite, chega lá, está sem sono, e aí? Pois é, a rigor a gente não induz ao sono. Se a pessoa já toma alguma medicação, a gente autoriza continuar tomando. Ok. Mas de regra, a gente não tem que fazer uma indução. Então ela vai passar uma noite no hospital, vai dormir, de preferência de forma normal, né? E durante esse sono, ela vai estar monitorada com o quê? Vários sensores. Primeiro, eletroencefalograma, a gente vai medir as ondas cerebrais, que a partir disso a gente consegue qualificar as várias fases do sono. Ok. Então, são vários sensores cerebrais. A gente vai monitorar também o tônus muscular, os movimentos oculares, os movimentos de perna, coração, a frequência cardíaca, batimento, exatamente, a oximetria, que é ver a quantidade de oxigênio que nós estamos... Volume do ronco. Exatamente. Também, não? O microfone também, volume do microfone. ronco. Então, é realmente uma aparelhagem que, se o paciente não está orientado, ele se assusta. Mas é o melhor exame, é o exame que nos dá mais informações. Ele não é invasivo, né? Não é invasivo. É um exame simples. Vai dormir monitorado. Monitorado. É isso? Monitorado. Para você ter um mapa completo. Legal, né, gente? Finalizando, então, esse bloco agora, opções de tratamento, tanto para o ronco como para a apneia. Doutor, fala para a gente, então. Tratamentos. Nós temos tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos, tanto para ronco quanto para apneia. Se nós temos ali um ronco que nós dizemos habitual, ou seja, ronco primário, nós podemos lançar a mão de uma questão de perda de peso, também um tratamento fonoaudiológico, que nós fazemos uma estimulação dessa musculatura da faringe, alguns aparelhos que o dentista pode fazer uma intervenção, que é um avanço dessa questão da mandíbula, também conforme a questão cirúrgica, dependendo do exame que o especialista faz no consultório, ele pode identificar uma questão simplesmente de fazer uma cirurgia das amígdalas, uma cirurgia do septo nasal, ou uma cirurgia um pouquinho mais complexa, que chama faringoplastia, que é uma cirurgia que envolve essa estabilização das paredes laterais. Tirar aquela flacidade. Exatamente. Isso? E também nós temos um aparelho que é clássico, que já tem muitos anos de estudo, que é o aparelho de pressão positiva de vias aéreas. É o CPAP? Exatamente, popularmente a gente fala de CPAP. É um aparelhozinho que joga, é um tubo de oxigênio. Na verdade, como se fosse um compressor de ar. Ele filtra o ar do ambiente. E joga ar para dentro. E joga ar com pressão pela via aérea. Então, ele é como se estivesse causando ali um colchão, um bolsão de ar nessa via aérea. Se tiver flácida, vai causar esse alargamento, essa tensão nessa via aérea, vai permitir que o ar passe com fluidez até os pulmões. Perfeito. Doutor Fernando, pela tua experiência, qual que é o nível de satisfação
e de qualidade no tratamento hoje das pessoas que se submetem a um ou outro tratamento, claro, tudo embasado depois de um diagnóstico feito a partir de uma polissonografia e de um cuidado mais próximo com o seu médico. Se nós fizermos uma avaliação bem pormenorizada do paciente, os índices de satisfação são muito grandes. Então, os índices cirúrgicos giram em torno de pelo menos 80% de sucesso. Então, com o CPAP, a gente consegue também abarcar qualquer grau de apneia com um grau de eficácia muito grande. Um ponto, em particular, com relação ao CPAP, é realmente a aderência. Então, a gente precisa realmente fazer uma boa instrução do paciente para que ele aceite e faça uma adesão mesmo. Isso é um ponto que a gente tem um pouco de dificuldade ainda, pelo fato de ele se conscientizar que tem que usar a noite inteira. Okay. Então, isso é um ponto, mas se ele é bem orientado, ele vai ficar muito satisfeito, porque o sono, a qualidade melhora e, claro, o dia a dia dele fica bem melhor. Melhora a qualidade de vida como um todo. Com certeza. Em alguns casos mais moderados, eu já ouvi relatos, né, de aquela aparelho bucal que resolve muito, né? Resolve muito. Pessoas que já param de roncar já na primeira, segunda noite de uso. Exatamente. Então a gente tem que dosar muito a expectativa que o paciente quer, o que ele poderia aceitar de terapêutica. Então essa que é a vantagem de fazer uma consulta realmente bem individualizada. A gente consegue ter um leque grande de tratamentos e o paciente com certeza deve opinar também qual que ele vai aceitaria mais. Perfeito. Bom, todo esse nosso bate-papo aqui sobre ronco e apneia e da importância da qualidade do sono, levou então o Dr. Fernando, rapidamente, nós temos lá 1 minuto, 2 para desenvolver esse assunto aqui, levou o Dr. Fernando a criar um game, né? Exatamente. Dirigido a alunos das escolas públicas. Sim. É isso? É um game que teve uma ideia de fazer uma conscientização para as crianças, para que elas levem essas informações para casa também, criar um círculo virtuoso. Então o nome dele foi Roncabilly, justamente para misturar a questão do roncar com o rockabilly aquele estilo musical antigo do Elvis. Então é realmente um game educativo que já teve esse projeto piloto em algumas escolas municipais da região metropolitana. Qual foi a aceitação? Espetacular. Através desse game chamado Roncabilly, o que as crianças aprendem? A ter uma rotina correta de dormir, também conseguem perceber que o roncar frequentemente está errado, a importância que tem do sono para a saúde delas, para crescer melhor, para aprender melhor também. Então as crianças aprendem a valorizar esse tempo que é um tempo crucial para o desenvolvimento delas. Bom, nós vamos passar rapidamente para você, então, o endereço para você acessar esse game, né? E você que está interessado em saber um pouco mais do ronco, através de uma forma mais lúdica, que é o jogo, que é o Roncabilly. Qual que é o... Então, assim, Rei Roncabilly, o game do sono saudável. Então, Rei Roncabilly. Ele já está disponível já gratuitamente nas diversas plataformas, né? Então é realmente um projeto social e educacional mesmo. Maravilha, maravilha. Eu prometo convidar o doutor para falar mais vezes aqui sobre esse jogo e quem sabe até a gente mostrar de uma forma mais prática o jogo para você, ok? Doutor Fernando, muito obrigado pela tua presença aqui, ok? Gratidão, Mário, foi uma satisfação e estou sempre à disposição. Bacana. Gente, obrigado pela companhia. Abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. O programa da Cris passa todos os sábados às 16 horas aqui na TV Transamérica. A gente fala sobre moda, beleza, entretenimento, shows, música, dança. Vem pro programa da Cris!